Aqui começa o Raizcast, uma verdadeira aula e aprendizado, onde a verdade do empreendedorismo é dita sem rodeios, do jeito que é e do jeito que funciona raiz. Puxa uma cadeira, pega o teu chimarrão ou café, porque a conversa é real e o aprendizado é para a vida toda. Seja bem-vindo ao 11º episódio da segunda temporada. Raizcast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Fazolo Consórcios, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10. Então, como eu sempre falo, esse programa raiz, né? E por ser raiz aqui, não sou eu quem apresenta o convidado. Quem se apresenta é o meu próprio convidado. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é João Paulo Satamini, sou gaúcho aí, sou fundador da Organic, que é o primeiro energético orgânico feito de erva mate aí, casualmente está tomando mate, aqui, nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. Do Brasil e do mundo, com ingredientes brasileiros, e da Love Wine espumante em lata. E a gente estava falando antes de começar aqui sobre venda, né? Sobre ser vendedor, né? O empreendedor que não é vendedor, eu costumo falar, inclusive para meus mentorados, melhor nem começar. Tem que aprender a vender, no minimamente, e depois pegar a prática e se tornar isso natural. Gostei que tu botou na fogueira que te apresenta, né? Te vira aí, né? Não, já vem com a chegada, né? E assim, quem não começa com a venda, quem não tem venda não tem nada, que a gente estava falando também, né? A venda é a coisa mais importante que existe num negócio. E parte do fundador, da pessoa que começa o negócio. Tu vender sabe o seu que... sonho, vender o seu projeto, seu produto. E tudo é venda, né? Sabe que a minha filha se formou advogada e ela falou para mim, e ela fica brava quando eu digo isso sempre, ela vai ficar brava de novo, que ela disse para mim, eu sou advogada, pai, não preciso aprender a vender nem fazer. Claro que sim. Hoje qualquer profissão, qualquer pessoa, até para um currículo, tu precisa saber te vender sim. Esse tem que ser uma coisa que as pessoas têm que aprender. Mas vamos lá, eu até queria, dona Jaque, até eu acho que eu vou trocar eu tô com esse chimarrão, pessoal, porque até um paulista me cobrou, um programa raiz que não tem chimarrão, e eu vendo erva mate, eu tenho uma distribuidora erva mate que eu vendo putinguense. Ah, não sabia. Mas vendo a erva e não tinha chimarrão. Tá aqui, ó, já fazendo propaganda para minha erva putinguense. Claro. Vamos trocar, dona Jaque, não tem como como o homem disse que aqui tem baseado na erva mate, vou trazer. Exato. Eu queria só que tu falasse, eu vou te entregar na tua mão, e tu só fala um pouquinho de cada um para nós aqui, para nós entender. Bora. Entender um pouquinho de cada um. Isso. E nós vamos entender. E depois eu quero saber como que tu fez, né? Qual essa ideia de jogar para lata? Exato. Se for pensar, é uma inovação na erva mate. Surgiu a ideia exatamente assim. Eu comecei a empreender raiz, como tu fala, que eu gosto bastante, assim. Eu comecei a empreender com 18 anos. Eu tô com 42 hoje. Então, lá atrás, eu fiz uma revista de venda de carro. Na época, não tinha essas coisas de internet como tem hoje. Então, eu já sou mais antigo aí. E, enfim, aí me formei em Direito e aí fui fazer um mestrado na Espanha, em Barcelona. E lá surgiu a ideia de fazer um café produzido no Brasil para vender na Europa. Comércio justo, fair trade, que até hoje é um selo que lá é muito difundido, aqui no Brasil a gente não sabe. Na verdade, que é pagar o preço justo para o produtor e ele ganhar algo que vale a pena para ele vender. E não ser espremido pelas multinacionais que compram commodity, enfim. A gente acabou ganhando o melhor projeto do curso, né? Tinha o nosso grupo. E pelo café ser orgânico, eu olhei todo o mercado de orgânicos na época. Isso foi o ano de 2006, e naturais, saudáveis, hoje falam wellness, né? E já estava crescendo muito na Europa. Eu fui para Londres, vi a questão de Whole Foods, enfim. Eu falei, cara, aqui tem um negócio e dá para fazer bem para as pessoas e ganhar dinheiro com isso, que é o orgânico faz bem, naturalmente, para a pessoa. E causar um impacto positivo no produtor, no Brasil também, levar o Brasil para o exterior. Eu, cara, aqui tem um negócio. Eu fui passar uma temporada na Índia lá, fiquei um mês na Índia, aprendi a meditar, fui para o sul da Índia, falei, cara, eu quero fazer algo que tenha um impacto. Conseguiu meditar? Até tô curioso agora, porque tu tá milhão aqui. Agora eu tô a milhão, eu tava antes no camarim, vou dar uma meditada antes, eu tô retomando a meditação aí, de tanta correria que tá, WhatsApp, trabalho, não sei o quê, voltando a meditar. Mas consegui na época, sim. E aí fui para o sul da Índia, em Kerala, lá, em ashrams, que se chama, né? São centros de meditação. Eu fui no ashram da Ama, que é bem famoso lá. Depois do Sai Baba, ele era vivo ainda na época. Super bacana, aprendi bastante coisa. Quem me indicou foi o Eduardo Chiniachik, que é meu parceiro, meu mentor e há muitos anos, desde os 18 anos. E ele foi muitas vezes para lá, chegar na casa, casou lá com a Dani, a esposa dele.
Enfim, e aí eu pensei, e lá aprendi sobre o karma. Karma, o que é? Na verdade, é a lei ação e reação. Faz o bem e volta o bem, né? Faz o mal, volta o mal. Eu quero fazer um produto que faça bem para as pessoas, um negócio que faça bem, solucione um problema, aquela coisa, começar um negócio tem que solucionar um problema, mas que faça de verdade bem para as pessoas. E tem um karma positivo. Aí voltei pro Brasil, comecei a olhar meus amigos, tu tomando Red Bull, Monster, aquela coisa, não é bom falar marca aqui, mas enfim, energéticos convencionais, normal. Eu, pô, por que não tem um de erva mate? Casualmente, tu tá tomando mate Erva agora. mate. Eu, gaúcho aqui, pô, o mate, na Vamos verdade, ter que botar na Nina, já que, né, com erva mate, vamos ter que distribuir lá para a região do centro do estado. Ah, com certeza, com o maior prazer. O primeiro é gratuito. O primeiro pedido é gratuito. É Olha, para amigo. olha. É. Tá gravado, não Tá, tem como tirar essa O problema gravação. da câmera tá gravado agora, né? E assim, a gente começou a trabalhar, desenvolver um produto inovador a partir de erva mate, né? E aí a gente, digo eu mesmo, né? Eu virei um químico ali na história. Claro, contatei gente e tal, mas me formei em Direito e aprendi na marra ali, desenvolver primeiro, produto, então, enfim. foi esse O de primeiro erva foi mate. esse aqui. E aí, enfim, ele é Pode feito de mostrar erva pro pessoal. mate, açaí e guaraná, né? Então ele é... É brasileiro puro. 100%. A gente não importa, eu tenho orgulho de falar, a gente não importa absolutamente nada. A Erva lata mate brasileira, gaúcha, guaraná brasileiro. Guaraná brasileiro, enfim, todos os ingredientes dele, são poucos ingredientes, essa coisa hoje em dia está em moda, clean label também. Quer dizer, não tem taurina, não tem inositol, não tem glucolactona, não tem conservante, não tem aqueles INS, não sei o que, aquelas impronunciáveis. E esse aqui é o novo sabor que a gente acabou de lançar, né? Então, novos sabores aí, que é o Frutas Vermelhas. Também de açaí, mate e guaraná, né? A mesma base, né? Então, a nossa base principal é o mate, casualmente. Sabe que eu tava olhando agora, dá até para fazer um marketing, marqueteiro é foda, né? Eu tava pensando aqui, frutas vermelhas. Como nós temos o vinho, que tu vai falar agora o porquê disso aqui, todo mundo que não entende de vinho, tipo eu, quando vai tomar um vinho, diz assim, e aí, que gosto tem? Frutas vermelhas. Eu acho que dá pra fazer uma propaganda. Frutas vermelhas, não, tu não tá tomando vinho, tu tá tomando energético. Acho que é uma propaganda boa. Para um bom, bota lá o cara, o entendedor de vinho, não entendedor de vinho. A entendedor de vinho fala, né? Ah, isso aqui madeirado, sei lá, sabor é mais achocolatado. Aí o não entendedor, isso aqui é frutas vermelhas. Então se tomar energético vai estar na mesma coisa. Muito boa. Aí eu estava falando sobre o produto em si, a gente começou dentro do projeto de exportação, de levar o Brasil para fora. Lancei em 2012, a primeira feira que eu fiz foi na China, em Xangai. E depois fui para Japão, Legal. 8 vezes para o Japão, botamos o produto em 6 mil pontos de venda no Japão. Europa, coloquei no Tesco, em Londres, que é a maior rede de supermercado inglesa. Estados Unidos, Hoje Dinamarca. muito vendido na foram Europa. 12 países, eu trabalhei bastante exportação aí. Fiz muita feira internacional, com apoio Legal. da Apex, com apoio de diversas entidades, Ministério da Cultura, enfim. Fiz diversas feiras, e mais de 50 feiras internacionais. Nosso negócio era 80% exportação até a pandemia. Pandemia a gente perdeu muita exportação, né? Aquela questão de frete, subiu muito frete, enfim. E aí a gente exporta para vários países, mas muitas coisas, por exemplo, Japão, que a gente conseguiu conquistar muita coisa. Porque, querendo ou não, a gente exporta um produto com pouco valor agregado. Bebida, né? Sem ser alcoólica, A margem né? Claro que é água, né? Tá exportando. Não é um chip da NVIDIA, não é um notebook da Apple, né? Então, assim, a gente exporta... Claro que para o agro brasileiro, se for pensar na commodity, que a gente é o maior exportador de café do mundo, maior exportador de algodão, diversas commodities, mas a gente está agregando valor para a commodity aqui, né? Então, a gente está exportando marca, produto acabado, não é uma matéria-prima, né? Nesse caso, já é bastante agregado valor. Mas aí tu vê a importância, aí já trago outra, a importância da educação, do desenvolvimento, da engenharia, de se formar engenheiros num país como a própria Coreia, né? Que agrega um valor, China como um óbvio, né, agrega um valor nos seus produtos e isso gera valor para o seu país, né? Então, assim, a gente é um país muito exportador, mas muito exportador de... Matéria-prima? Matéria-prima, de commodities, Que de vai, carne, produz e ainda volta para cá. grãos, e aí, o projeto inicial do café foi exatamente falando sobre isso. Quer dizer, o Brasil é o maior exportador de café do mundo. Até hoje... eu vou encontrar o amigo Sandro aí do Zé Café. A gente tem excelentes cafés, né? Vamos convidar ele a trazer para o Racecast. Claro, com o maior prazer. Temos excelentes, que tem um mentorado também que lançou um café em lata.
top, né? Super bacana. Raiz uma Cast está latinha. aberto, os mentorados aí, pode trazer e vamos entrevistar. Vamos trazer o pessoal a conhecer. Vai ser um prazer. E é empreendedores raiz, né? Estou começando ali, o próprio Sandro aí do Zé Café estão aí há 30 anos no mercado, né? E os meus mentorados também começam do zero, né? Fazendo desenvolvimento de produto, venda, enfim, distribuição. Mas aí, voltando ao que eu estava falando sobre o café do Brasil, né? A gente é o maior exportador do mundo, né? E o brasileiro muitas vezes não sabe, né? Que compra o café da Nespresso, que é dele, é do próprio Brasil. Foi lá para a Alemanha, para a sede lá, para a Suíça, na verdade é para a Alemanha de Listol. Enfim, falando aqui de marcas, enfim, mas aí compra na cápsula aí no shopping, a preço de ouro, um café que saiu de Minas, saiu de São Paulo, que poderia ser produzido aqui muito mais barato, render muito mais emprego e mais recursos para o país. Com certeza. Né? Então, agregar valor para a própria matéria-prima no Brasil. O primeiro, então, foi esse aqui, o energético totalmente brasileiro, ó, Guaraná e erva mate. E o bacana, assim, de falar, né? A gente tem todas as certificações, né? Tem uma certificação... o certificado. Orgânico Estados Unidos. Esse aqui é o selo de orgânico da Europa, que a gente vende para diversos países na Europa, Dinamarca, Alemanha, enfim, super difícil de tirar esses. É muito difícil. Eu sei porque selos. a erva que eu vendo, a putinguense, ela tem uma branca, que é a única orgânica aqui do estado, no Brasil, com um selo internacional alemão de orgânico. De orgânico. É. Que legal, não sabia. Nós temos ela, a única orgânica. O segundo então produto... você tem o cliente também. Agora sabendo, você tem o cliente também. Olha aí, muito boa mesmo. O primeiro pedido a gente entrega de graça pro amigo, né, Jair? Claro, é aquele pedido de amostra, né? É aquele que é... Meu caso é a mesma coisa. O primeiro já prometi, já entreguei. Não, esse aí era presente. E vamos lá. E aí saiu dos energéticos, o que deu? Essa aqui vamos botar aqui, porque agora eu quero que tu fale para nós. O que deu de produzir aqui? Excelente. Qual foi a ideia? O vinho, e aí também fala de conceito, né? O vinho brasileiro cada vez mais vem crescendo e aí o brasileiro, vamos falar de vinho gaúcho, né? Hoje nós temos aqui o nosso parceiro, inclusive tu vai ganhar um presente da vinícola Cainelli, que é de Bento Gonçalves também, eles têm crescido muito. E eu ganhei dele o dia que ele esteve aqui na entrevista um presente. Ele veio para a entrevista e ele disse, não, eu quero ser teu parceiro, eu quero... Aí se tornou um parceiro aqui do Raiz Cast, todo entrevistado ganha um vinho de presente. E ele me deu uma garrafa especial que eles fizeram uma safra, porque a vinícola dele eu acho que tem mais de 100 anos de família. E ele me deu uma garrafa que se chama... Puxa, agora eu esqueci. É um termo italiano que fala de felicidade. Agora eu esqueci. E essa garrafa eles fizeram um lançamento especial, toda de grafeno, assim, ó, fenomenal. E eu ganhei a garrafa 03 da produção de presente. Eu me arrepei o dia que ele me deu, assim, muito bacana. Então, eu quero conhecer lá um dia. Pode me falar, vou chamar o Cainelli direto. Inclusive, eu tenho vinho da marca Raiz Cast, né? Tem a marca, o vinho do Careca. E lá na Cainelli tu pode fazer a tua marca de vinho, tu escolhe a safra, tu colhe junto, tu pode fazer um acompanhamento. Depois tu escolhe a barrica, o tempo que tu quer e depois tu vai para o engarrafamento e isso tu leva especial para os teus clientes para te dar de presente. Que legal. É muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, enfim, aí falando sobre o vinho, sobre a qualidade do vinho gaúcho. Né? Então, enfim, conversando com sócios, hoje sócios, nossos parceiros e sócios aí, por que não fazer um vinho em lata, um espumante em lata, um vinho brasileiro? Porque a lata é a embalagem mais sustentável que tem, ela é dinâmica, tu pode tomar numa piscina, na praia, em qualquer ocasião. Claro que é uma embalagem super inovadora em relação à garrafa de vinho, que é o hábito há 2000 anos, mas a gente trazer uma inovação para um produto que é um consumo milenar aí de hábito. E a gente lançamos aí em 2020, durante a pandemia, foi um desenvolvimento foi rápido, em 6 meses aí. Eu fechei com a Perini, na época, lá com o Franco, acabou virando um grande amigo. Desenvolvemos o líquido e todo o conceito ali, lançamos 2, esse aqui é o tinto, lançamos um rosé e um branco frisante. E aí depois fomos lançando novos produtos e muito baseado no modelo DNVB, que é o que eu ensino também na minha mentoria, que é o modelo Digital Native Vertical Brand. O que quer dizer isso? É lançar uma marca, um conceito, um produto, desde a industrialização, produção, tudo, e venda tudo online, né? Sem
distribuidor, sem varejista, fazer o contato direto ao consumidor, né? Que é um conceito muito difundido nos Estados Unidos. Não é fácil de fazer, enfim, até na mentoria são 8 passos lá, tem que fazer bastante coisa para chegar no consumidor direto, final, o produto direto da indústria, da marca, da fábrica, que criou ele. Então, aí durante a pandemia, os compradores das redes nem atendiam, também foi uma necessidade ter lançado nesse modelo. Tivemos bastante sucesso porque estava todo mundo em casa, o consumo de vinho cresceu muito no Brasil, chegou a crescer 40% na pandemia, né? E o Brasil é um consumidor de vinho que, se for comparar com um país como França, como Portugal, hoje em dia a gente consome 2 litros, 3 litros ano e não chega a 3 litros ano, 2,8. E aí a França consome, por exemplo, 50 litros per capita por ano, né? Então, tu vê quanto que França, mesma taxa, né? Tu vê quanto que a gente pode crescer aí no consumo de vinho no Brasil. Agora eu vou te fazer Só para finalizar, a nossa ideia, então, realmente foi mais trazer um conceito inovador para a pessoa poder, nunca tomar algo vinho. Diferente. Algo diferente, pode ir numa loja de conveniência, num hotel, numa piscina. Bem mais simples, mais uma simples, coisa mais... Então simplificar, até o nosso slogan é Keep It Simple, simplificar o consumo do vinho. Muito legal. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, e eu tenho perguntei para o Cainelli, para todo mundo que está com bebida alcoólica, mas claro, tu tem bebida também não alcoólica. A questão com a nova geração Z, ela tem diminuído muito a questão da bebida alcoólica hoje. Tu já está com essa visão aí Excelente ponto, assim, é uma redução drástica, assim, de uma geração para outra, realmente. Inclusive a questão de noite, assim, de discotecas, baladas, Isso. assim, tu olha para a Europa, Nova York, Estados Unidos, tudo estão fechando as boates, né? Os hábitos estão mudando, o pessoal está se dando conta que, enfim, a bebida, claro que ela traz uma coisa social, né? Ela é um lubrificante social, digamos assim, né? Então as pessoas se conhecerem e tal, enfim, sair na balada, enfim, o vinho realmente não é por acaso que é uma bebida milenar, né? Tu não acha que aconteceu que essa minha geração, um pouco assim, bebeu demais, a bebida foi demais, essa geração, ela talvez, pelo um pouco de traumas, não sei se trauma, dizer assim, meu pai foi alcoólatra, teve muito esse problema, e essa geração, ela tá levando isso muito a sério, de querer cortar isso por talvez um trauma, vamos dizer assim, da minha geração. Mas, ao mesmo tempo, como tu fala, o vinho é uma bebida, se bebida social, degustada socialmente, um espumante, é diferente, né? Exato. Não, e outra, realmente, como tu falasse, essa geração reduziu bastante o consumo, mas a nossa geração até os mais idosos, tem muito tempo e seguem consumindo, são hábitos, enfim, né? Mas realmente tem uma redução, o pessoal cuidando mais da saúde, enfim, é uma tendência, não dá para negar isso, né? Agora, tem muito mercado ainda para explorar, como eu mesmo falei, em Portugal são 50 litros per capita por ano. O Brasil não é nem 3, né? 2,8, está chegando em 3. E antes da pandemia é 2, né? Cresceu os 40%, foi para 2,4, 2,5. Mas isso nós estamos falando em todas as bebidas alcoólicas ou mais concentrado no vinho? Vinho. É questão de litragem por vinho, per capita. Que dizem médicos especialistas que uma taça de vinho por dia é muito bom, né? Dizem que exato. Enfim, aí tem todos médicos que dizem que sim, outros dizem que não. A questão dos polifenóis, né? Então, mas, enfim, o nosso conceito foi exatamente desmistificar essa questão ao vinho, ter que ser uma coisa muito cara, muito sofisticada, aquela coisa que tu falou do aroma de rosas, né? Das frutas vermelhas. A baunilha dos campos da Provence, né? Tem os amigos que eu me sento, todos sabem de vinho, entendem. Lá eles me perguntam, eu digo, tem cheiro de madeira, esse tem cheiro de madeira. Esse aqui não. Eu sou raiz, né? Eu venho lado. E o legal é o seguinte, né? Tem um vinho de qualidade,
dentro da lata. Esse foi o trabalho, até por isso a gente foi Isso que eu ia te perguntar. com a Casa Perini, que tem uma baita de uma tradição. Adoro muito o moscatel deles. É, Diz o pessoal que quem espetacular. toma moscatel não sabe provar espumante. Mas então, eu não sei, porque eu adoro moscatel. Eu adoro moscatel. Até um dos nossos mais vendidos é um rosé moscatel deles, né? Então, assim, a gente... E aí, falando sobre qualidade, né? Voltando um pouco, né? A qualidade, não é a questão da embalagem que não tem qualidade. Pelo contrário, a gente trabalha muito em cima de um vinho de qualidade para entregar uma experiência, um produto Pra pessoa se gostoso, surpreender, pra pessoa né? se surpreender. Pô, isso aqui na lata. Na lata? Né? Eu tava numa feira de vinhos aqui em Bento, que a gente estava com um stand, e aí tava o Daniel Gás, que eu gosto de falar, que para mim é o melhor espumante do mundo ali, Cave Gás. Eu gosto, realmente gosto, e falo e... Como é que é o nome? Cave Gás, né? Gás. Grava aí, Jaque, vamos ter que descobrir. Muito bom. Acho que eu nunca assim vi, como mas... vários, né? Como falo aqui de Perini, falo de vários, assim, os que eu conheço, que eu gosto de degustar. E ele falou, pô, João Paulo, a gente tem um espumante, que eu fechei uma parceria com a Campari, né? E acompanha o Aperol, né? Então, o Aperol Spritz é um dos drinks mais consumidos no Brasil. A gente fez uma linha de espumante brut para acompanhar o Aperol. Aí fizemos até um rótulo, foi provar na Itália, enfim. Ele provou esse produto, o Gás. Ele me elogiou, como conseguiu botar um espumante desse na lata. E ficar nesse gosto ali. Né? Então, assim, a gente trabalha bastante a qualidade do produto, né? Aquela coisa de vender uma vez é fácil, o negócio é vender a segunda. Tem uma experiência positiva, surpreendente, como tu falasse. Tinha que criar uma caipira na lata ali. No domingo, o cara lá pegou a caipira prontinha, virou, já tá a caipira com churrasco já. Boa ideia, exatamente. A caipira tradicional e a caipira diferenciada, que todo mundo dá risada. E às vezes eu posto assim e vem o pessoal tudo falar que é morango, maracujá e limão. Essa aí. E Boa todo essa. mundo que fez, o pessoal pede a receita. Às vezes eu posto lá e todo mundo enlouquece. Deixa eu te fazer um bate-pronto aqui. O que tu viu no Guaraná orgânico que ninguém mais tinha visto? Excelente ponto. Algumas coisas eu vi. O Guaraná da Amazônia, enfim, ele tem um Guaraná Antártica aqui no Brasil e tal, mas se for pensar mundialmente falando, é pouco conhecido. Né? Então, a ideia realmente foi botar ele numa lata, numa embalagem, uma roupagem bonita para levar para fora. Então, aí botamos muito no Japão, enfim, e a questão do nosso Guaraná orgânico que vem dos indígenas, então tem as tribos e tal, é um negócio bem, a gente vai direto no produtor, não tem muito essa questão de vários intermediários, eu gosto de ir conhecer quem são. Vem direto do produtor para a fábrica. O açaí também a gente compra enfim, até a gente fez vídeos lá, vamos para a Amazônia, ver o pessoal colher, né? E essa questão de ser orgânico tem a parte de sustentabilidade, selo social, como é que é produzido isso daí, uma responsabilidade em cima disso. Muito legal. E lá atrás, foi pensar 12 anos atrás olhar isso. Agora o pessoal está olhando a questão de wellness, de sustentabilidade e tal, mas é uma coisa que vem do DNA da empresa. Né? 12 anos. Qual foi o maior desafio para convencer o mercado que uma bebida energética pode ser 100% natural? Esse é um desafio até hoje, né? Ainda a gente fala a palavra energético, o pessoal já pensa em algo que não é saudável, né? E é bacana tu falar isso, porque o nosso produto, o Organic, eu estava falando sobre experiência, né, de consumo, o pessoal consome, cara, que produto gostoso. Eu nunca ouvi, muitas vezes eu nunca ouvi falar como é que pode um energético saudável, orgânico ainda, né? Como é que pode um natural? Aí a gente explica, a erva mate tem 8% de cafeína, o guaraná tem 12% de cafeína natural, então a gente não adiciona cafeína como todos os outros. Tem cafeína da China, cafeína sintética, anidra, a nossa cafeína é natural dos extratos. Então, assim, o que liga o sistema nervoso central? O que deixa a gente ligado? É a cafeína. Né? E a cafeína, quanto maior a qualidade dela, por exemplo, a cafeína do mate é uma cafeína de alta qualidade. Né? O pessoal está lançando uma marca, que chama Mateína, né? Que é a cafeína do mate. Né? Que eu acho super bacana falar sobre isso, que ela te dá uma energia mais constante. Ela não é aquela coisa que o próprio café, ele te dá um pico de energia, mas logo depois já tu quer tomar outro, dá aquele crash, né? Que chama nos Estados Unidos, dá uma queda. Né? Então, e o Guaraná é a mesma coisa, ele te dá uma energia sustentável, uma energia por mais tempo, enfim, realmente funciona. O mais legal é isso, né? A pessoa, mas então é natural, não funciona. Então toma aí, vamos ver. Aí a pessoa toma, porra, o troço funciona mesmo, pode dirigir 3 horas na estrada, 4 horas na estrada. Meus amigos próximos, até tem um amigo que vou fazer vídeo provando, fazendo teste. Que é um amigo que tem uma imobiliária aqui em Porto Alegre, o Lucas da Private, é um grande amigo aí que ele viaja, tá dando mentoria também, viaja para
Santa Catarina, enfim. Ele, João Paulo, compro 3 energéticos, 4 energéticos, passo no Zafari ali ou na Panvel, compro energético para pegar a estrada. E é legal, né? Começa a criar esse hábito Legal, de tomar o é natural. saudável, cara. Saudável, natural. exato. Muito legal. Tu imaginava que orgânico chegaria ao Japão, Canadá, mas até tu já falou, né? Mas eu queria saber, tu imaginava chegar lá ou não? Excelente. Era foco ou não? Excelente ponto, excelente, cara. Baita pergunta. Lá atrás, a ideia inicial do projeto foi exportação, né? Tá, por isso eu investi em embalagem, peguei uma agência francesa para fazer o logo, a embalagem e tal, para ser realmente algo que chamasse atenção, comunicar com a Europa, que é onde eu estava, onde nasceu o projeto, a ideia inicial. E na época, lá atrás, eu pensei, vamos começar a exportar. E a primeira feira que eu fiz, inclusive, foi com a Weber House, lá com a Cachaça Gaúcha, que exporta também. E aí fizemos a feira, essa em Xangai, e foi junto lá com o Evandro lá. E, enfim, aí começou essa história de exportar para a Ásia, né? Então, a segunda-feira lá, logo já foi para o Japão, eu fui 8 vezes para o Japão. E hoje eu olho para trás, aí botamos em 6 mil pontos de venda lá, hoje eu olho para trás, cara, como é que eu fiz isso, cara? Que loucura. Que loucura, né? 12 anos atrás, ir para o Japão vender energético. Sem saber japonês. Sem saber, exatamente. E um mercado super exigente, competitivo, né? Com certeza. Porque a gente, por exemplo, a gente entregava em loja de conveniência, né? Lá, eles não têm um estoque. Entrega 2, 3 latinhas, certeza. gira duas vezes por dia, é um super complexo. Né? Às vezes eu falar para amigos, Japão não é verdade. Um amigo ia para o Japão, tirava foto assim da lá. Cara, não acredito, tá lá. E mostrava. No posto de gasolina no Japão. Deixa eu entrar na final aqui, que já estamos faltando 3 minutos só agora. Tu vê que é rápido, né? Qual foi o não mais importante que tu já recebeu? É aquela coisa assim, a gente está falando sobre vendas ali, enfim, não, eu já recebi diversos não. Eu quero que o vendedor está acostumado a receber não, né? Então assim, a cada um sim que a gente recebe 9 nãos mais ou menos, né? Então assim, está acostumado. Sempre está né? acostumado. Eu vou te fazer assim, outra pergunta mais importante. Mas respondendo, geralmente é uma parte comercial ou a questão do investidor estratégico. A gente teve diversos aí, parte de exportação, clientes muito grandes, assim, no final ali. Mas foi um que tu tava para fechar e disse não, aí deu aquela tristeza, mas nada. Vamos lá, menos de um minutinho. Muita gente fala de ESG, né? Mas tu aplica isso desde o rótulo da distribuição. É possível ser sustentável e ter lucratividade? Claro que sim. Beleza. Possível e necessário. Acredito muito nisso, empreender com impacto. Tava com outro cara para trazer aqui, que é o Wagner, da Conversa Sustentável, sou conselheiro lá do Conversa Sustentável. Vamos pegar essas listas. O maior podcast do Brasil de sustentabilidade. Olha aí. Ele defende isso, eu também acredito muito nisso. Quer dizer, daqui de Porto Alegre? Aqui de Porto Alegre. Que legal. Causar impacto positivo na sociedade, no meio ambiente e gerar lucro. Energia limpa, trabalha com isso. E agora eu trabalhar muito com a questão também de recarga para carros elétricos. O que falta no ecossistema brasileiro para exportar mais as marcas no DNA nacional? Finalizando aqui para a nossa... Excelente pergunta. Mais união, no meu ver, entre os próprios empreendedores e entidades como a própria Apex, enfim, Sebrae, todas as entidades que realmente apoiam, tá? Fui apoiado, programas, enfim, de exportação, mas trazer isso mais para o pequeno empreendedor, até para os grandes. Esse ano a gente está ganhando o prêmio exportação aí, RS, é a sexta vez que a gente ganha o prêmio, exportação junto com grandes, como Randon, Marco Polo, enfim, juntar os grandes com os pequenos, trazer boas práticas, fazer seminários sobre isso, né? Tu vê o pessoal falando muito sobre internet, sobre marketing digital e tal, quem está falando sobre exportação? E tu sabe que eu aprendi que no digital é muito mais unido que no mundo do empresariado. Exatamente. A gente se ajuda muito mais quando eu me transformei no digital do que no mundo empresariado. Esse é o meu ponto. Mas o meu sonho foi o método raiz trazer justamente para pequenos empreendedores o feijão com arroz dele para ele dar esse passo. Porque não adianta querer o cara dar o passo se ele não faz o feijão com arroz da empresa dele. Eu vou te dar depois como um presente para te ler lá, mas eu quero que tu encerre nessa câmera, a tua câmera agora, qual a tua mensagem para passar para o pessoal? Excelente. Olha, eu sou um defensor do empreendedorismo raiz aí com o Careca,
Quero deixar essa mensagem da importância de empreender, o empreendedorismo que transforma o país. Né? E não importa se é pequeno, se é grande, o pessoal muito valorizando os bilionários e tal, mas o pequeno empreendedor, quem vem crescendo, honesto, fazendo um trabalho bacana com inovação, levando o seu país, seu estado para diversos cantos do mundo, aí, esse cara a gente tem que cada vez mais valorizar ele e ajudar esse cara, que é muito difícil botar um negócio de pé no Brasil, no mundo também, mas principalmente no Brasil com os altos e baixos que tem de todos as variáveis aí do nosso país. Então, de novo, falando sobre união, sobre se ajudar, sobre valorizar esse cara e não olhar ele como um vilão, e sim olhar ele como um agente de mudança, de crescimento e de impacto positivo na sociedade. Ele gera emprego, ele ajuda famílias, ele é um cara, geralmente, maioria das vezes, é um cara do bem honesto, correto? É difícil manter de pé por 10, 15 anos, 20 anos, 50 anos, muitas vezes, aí, empresários muito mais do que isso que a gente vê no estado aí, e a gente olhar esses caras como heróis de verdade. São nossos heróis nacionais, desde o pequeno até o grande. Eu sempre digo, o que gera dinheiro num país não é a política, não são os políticos, não é o governo. É o empreendedor, é aquele cara que trabalhou por muito tempo, juntou seu fundo de garantia, botou o seu negócio, aplicou e apostou naquilo ali. Então, gente, queria te agradecer muito, baita programa. Espero que vocês todos tenham gostado e encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.